Bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Estamos aqui, essa voz com vocês, quarta-feira. É a presença de Deus invadindo a tua casa, invadindo a tua vida, invadindo não, que o Senhor ele só entra, né, quando é convidado, não é? Mas eu creio que se você está me ouvindo é porque você convidou, né? Convidou o Senhor a falar contigo nesta manhã. Um abraço aí para os motoristas de Uber, o senhor Clésio que me trouxe aqui correndo essa manhã, não é? Estamos aqui pela graça de Deus, para a glória do Senhor. Na posição, defendendo o meu campo de lentilhas. E é deixar agora com ele para falar com vocês, amém? Bom, nós temos algumas novidades aqui no estúdio da Rádio Impacto, mas eu cheguei aqui, fui, né, uma surpresa, não sei ainda aqui aonde nós vamos colocar um som forte para vocês, mas daí a pouquinho a gente descobre. E eu quero começar em Provérbios, Provérbios capítulo 7, ok? Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Nossa, veja bem que coisa, né? Porque como a gente protege os olhos, até de muita claridade, de qualquer coisa, nós temos um instinto de proteger os nossos olhos. E aqui, né, está dizendo, siga as minhas instruções, diz o Senhor, com o mesmo cuidado que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no seu coração. Trate a sabedoria, e aqui sabedoria com S maiúsculo, porque a sabedoria é o próprio Jesus, o próprio Cristo de Deus. Trate a sabedoria como sua irmã. E o entendimento também com E maiúsculo, que também é a revelação de Deus através de Jesus Cristo, para nós que nos dá entendimento, é a palavra da verdade. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Nós vamos entender melhor o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Uma vez, ele prossegue falando sobre a mulher imoral. Eu vou ler o texto até o fim, depois a gente volta esmiuçando e buscando a compreensão do que a palavra está dizendo aqui. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Nós sabemos que do coração procedem as fontes de vida, né? E esta mulher aqui, ela é um símbolo, né?
e o que ela está atraindo este rapaz, né, vai ser como uma flecha que mata ele, atravessa o coração dele. Era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa desta mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. E aí vai entrar o capítulo 8. O capítulo 8 já é um elogio à sabedoria. Como a sabedoria, ela está gritando, a compreensão está chamando em voz alta, a sabedoria está no alto dos morros, na beira das estradas, nas encruzilhadas dos caminhos, está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando, né? Chamando. Estou falando com todos vocês, diz a sabedoria, e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois, digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Essa é a sabedoria com S maiúsculo. É o nosso Salvador, é Jesus Cristo, a pessoa dele que é a própria verdade. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria. Quando fala eu sou, né, é uma identificação do eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias, do que tudo que você deseja. Não se pode comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática, tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, diz a sabedoria, e quem me procura, acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu faço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade. Então, quem é sábio, né, quem tem a sabedoria, quem tem Jesus Cristo como Senhor de sua vida, anda na honestidade e siga os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Esse é realmente, né? Jesus Cristo, que existia antes da fundação do mundo. Nasce antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água, nasce antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava a seu lado como arquiteto e era fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Esse era Jesus Cristo. Se a gente for ler o livro de Gênesis, nós vamos ver, né, que a primeira coisa que Deus fez antes de criar qualquer coisa, ele disse, haja luz. E essa luz
era Jesus Cristo, a luz dos homens, o Filho de Deus, né, que já estava antes da fundação do mundo. Ele era a palavra, através dele todas as coisas foram criadas. Ele é a manifestação da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus. Então ele estava antes de toda a criação, no princípio da criação, lá estava o Senhor. Então, esse capítulo 8 termina assim: agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes, ou seja, sejam sábios, né? O princípio de sabedoria é odiar toda forma de mal, e é temer ao Senhor e odiar todo mal, disse essa palavra aqui, né? Façam o que eu digo e serão felizes, aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, diz a sabedoria, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. É lindo isso aqui. Se você prossegue aqui em Provérbios, eu comecei no capítulo 7, né? Eu li o capítulo 8, mas dá até vontade de ir lendo, né? Porque o 9, o título é assim, a sabedoria e a falta de juízo, né? Porque é maravilhoso esse texto aqui que segue para diante também. Mas eu quero comentar do começo aqui do Provérbios 7, né? Quem é esta mulher que está dizendo aqui em Provérbios 7? Olá, Betsabé Jiménez, bendiciones para você também. Betsabé está dando um olá de Colômbia para mim e para todos vocês, ok? Betsabé, vocês já conhecem, é aquela que eu fiz o desafio para vocês, né, da oferta para a gente providenciar uma moto pequena para ela. Não se esqueça, estou aguardando, né, a sua resposta de oração, a sua contribuição. Mas vamos aqui. Então, Provérbios 7 vai dizer: as palavras do Senhor. Né, nós temos aqui essa versão que eu li para vocês, que é uma Bíblia na linguagem de hoje, tá? E a outra versão, quando eu estava lendo a minha Bíblia em casa. Então, diz assim, Provérbios 7, que as palavras do Senhor, elas nos dão sabedoria e prudência. Ou um sinônimo para prudência é entendimento da palavra. A própria palavra do Senhor, ela provê o entendimento que nós necessitamos para entender a Bíblia, entender o que estamos lendo. As palavras do Senhor nos dão sabedoria e entendimento. Olha como nós necessitamos, né, de ler continuamente as palavras do Senhor na Bíblia. Riva, bom dia, Riva, paz do Senhor, que bom, Riva, você aqui comigo de novo. Riva é uma amiga lá da Flórida, gente, olha que bênção, né? Vocês estão muito bem acompanhados, você que está me ouvindo aí na Rádio Impacto, aqui da nossa cidade de Juiz de Fora. Nós estamos falando, né, para o mundo, Colômbia, Flórida, como é maravilhoso chegar com a palavra do Senhor cada vez mais longe. Então me acompanha aí, Riva, Provérbios 7 e 8, ok? Vamos lá? As palavras do Senhor nos dão sabedoria e entendimento. Aí o verso 3, guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Guardar no coração é você meditar nessa palavra, é você atentar para esta palavra, né? Você aprender e aprender esta palavra, é você digerir para que ela possa fazer parte de quem você é, porque esta palavra é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, ela penetra no mais profundo do seu ser e ela é capaz de promover as transformações que nós necessitamos para nos tornarmos cada dia mais, né, a imagem do Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo. Nós que somos filhos e estamos crescendo, né, no conhecimento do nosso Pai, cada dia mais,
cada dia mais. Né? Nós temos uma nova natureza, somos nascidos de novo e precisamos nos alimentar desta palavra que vai nos fazer saudáveis e fortes e sábios e prudentes, pessoas com entendimento, pessoas completas e felizes. Tudo isso nós podemos obter se nós temos a palavra do Senhor em honra nas nossas vidas, em primeiro lugar. Vamos lá. Coloque a sabedoria, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus revelada, não é? O Espírito do Senhor nos ensina essa nossa Bíblia. Se você coloca isso como prioridade na tua vida, cada dia você vai se tornar uma pessoa mais sábia, né? Com entendimento cada vez maior. E isso vai refletir no seu rosto, nos seus olhos. E as pessoas começam a olhar para você e elas falam: nossa, você é uma pessoa linda, como você é bonita, o que tem de especial em você? Que pessoa diferente que você é? E aí você pode dizer: sim, eu estou carregando um tesouro inestimável, que é Jesus Cristo, que habita no meu interior. Não é? Olha que maravilha ter o próprio Deus, o Deus vivo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, habitando este nosso corpo mortal. Então, guardar no coração é tudo isso, muito mais. Mas aí, logo em seguida, né, vem assim, trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. O que significa isso? Tratar a sabedoria como irmã é você considerar que esta sabedoria faz parte da sua família. É da sua família, é o mesmo sangue, não é? É a mesma raiz de onde brotou a sabedoria, você brota também, porque é a mesma família, a família é o mesmo sangue. Então, se você nasceu de novo da água e do sangue, da palavra de Deus, se você crê em Jesus como teu Senhor, teu Salvador, se você crê que Ele morreu na cruz por você, no seu lugar, para pagar os seus pecados, se você se arrepende diante do Senhor, se você se humilha diante dele e diz: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso que o Senhor faça essa obra em minha vida, eu te quero como meu Senhor, meu Salvador, me perdoa os meus pecados, eu quero, né, ser filho de Deus. Se você confessa os seus pecados, se arrepende e recebe a Jesus, recebe o senhorio de Jesus na sua vida, diz a palavra que você está salvo. Você será salvo se você reconhecer a Jesus como teu Salvador. Então, ele é esta sabedoria aqui de Provérbios. A sabedoria é minha irmã, então é da minha família. Se eu nasci de novo como filha de Deus, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, ele se torna, então, meu irmão. Jesus, quando acabou de ressuscitar, ele falou para Maria: vai e diga aos meus irmãos que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai. Né? A partir do sacrifício da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos um novo e vivo caminho que nos leva de volta para a presença de Deus, agora como nosso Pai. Passamos a pertencer à família de Deus, como filhos de Deus, como esposa do Cordeiro. Não é? É assim que nós temos que caminhar, com a sabedoria, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, não é? É este relacionamento de intimidade com ele é da nossa família, nós agora somos, né, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, a sabedoria, ela se torna sua irmã. E a prudência, ou seja, o entendimento, como o seu melhor amigo, trate ele como seu melhor amigo, né? Então, o entendimento é como se fosse um parente. Aqui, essa versão está falando seu melhor amigo, mas na outra versão diz assim: trate o entendimento como se fosse seu parente, porque o parente também tem laços familiares consanguíneos. Então, trate assim a sabedoria, o entendimento, Jesus Cristo, como alguém tão íntimo, né?
que tenha seu próprio sangue, porque realmente nós agora estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, né, que nos lava de todo pecado. Então, o nosso sangue do homem caído, o sangue adâmico, de Adão contaminado, foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Então, se nós tratarmos a sabedoria como irmão, o entendimento como melhor amigo, como um parente, eles vão nos conservar longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Que mulheres seriam essas? Esta mulher, diz a outra versão aqui, ela é a mulher alheia. A mulher alheia, ela não faz parte da família. Ela pertence a uma outra família. Essa mulher aqui de Provérbios 7, ela tem um marido. O marido está viajando, não é? Mas ela tem aquele marido. Então, ela não é uma prostituta, ela é uma adúltera. E nós vamos ver essa diferença. Então, aqui está dizendo para que, né, você fique longe dessas mulheres imorais, dessas mulheres de palavras sedutoras, da mulher alheia, que não faz parte da família de Deus, né? Fique longe dessa mulher. Que mulher é esta? Ela pertence a outra família, ela é uma estranha, ela é uma desconhecida que tenta te atrair com lisonja. É isso que esta palavra está dizendo. O que é lisonja? A lisonja é um elogio feito com o objetivo de te bajular, né? De inflar o teu orgulho. É uma exaltação feita de modo exagerado, né? Essa lisonja. Tem um sentido figurado também de carinho, carícia, de afago no ego da pessoa. Isso é a lisonja, né? E esta mulher, estas mulheres do texto de Provérbios 7, em outras palavras, é a sedução do mundo, do pecado, do mundo, tipificado aqui nesta mulher. No versículo 6 vai dizer assim: uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. E é interessante, porque essa pessoa, né, este homem, ele estava observando da janela da casa dele. Ele era um observador, estava olhando lá fora de uma posição segura. Nesta janela havia grades. A minha versão diz que ele olhava através das grades. Então, ele estava observando de uma posição segura. Este observador, que vai te dar conselhos aqui nesta palavra, ele é amigo da sabedoria, é um homem de entendimento e ele está nesta posição espiritual, segura. Ele está aqui, esta posição, a janela da casa com grades, significa que ele estava protegido contra aquelas mulheres sedutoras, contra aquelas seduções do mundo. E ele está observando. E ele estava em casa, protegido por grades, ele viu lá fora um jovem sem juízo. Ele descobriu aquele jovem sem juízo. No meio dos outros jovens, ali estava aquele jovem. E não se sabe, né? Nós podemos entender de duas maneiras, que realmente ele viu lá aquele jovem inexperiente, mas aquele jovem inexperiente poderia ser o próprio autor de Provérbios 7, se referindo a um tempo quando ele era jovem e inexperiente, que ele seguiu este caminho do mal, né? Mas hoje ele adquiriu sabedoria e entendimento. Então ele começa a se autoanalisar de quando ele era jovem e sem juízo. Ou ele pode realmente estar, né, observando o caminho do jovem de uma maneira geral, né? O que acontece com os jovens inexperientes, não só jovens de idade, mas aqueles que são imaturos espiritualmente, aqueles que não estão firmes no caminho da verdade, aqueles que ainda não adquiriram sabedoria e entendimento da verdade, da palavra de Deus, ok? Então, aquele jovem, ele estava a caminho de casa. E
já começava a escurecer, já escurecia nesse caminho. Toda vez que a palavra diz que começou a escurecer, nós podemos compreender isto como uma mensagem de que a luz do entendimento, a luz da verdade, estava se apagando na vida deste jovem. Ele estava começando a ficar com o entendimento escurecido, não é? Embaçado. Ele não estava já pensando direito, ok? Ele estava indo para casa, mas ele, né, se perdeu no caminho de casa. Ele começou a escurecer, diz que primeiro era no fim da tarde. Mas em vez dele ir direto para casa, ele não foi, ele ficou andando por ali e aí acabou acontecendo a escuridão e as trevas da noite. Aí acabou para ele porque ele já não estava conseguindo enxergar mais nada. As trevas do mal, né? As trevas espirituais, a falta de luz, de revelação da parte de Deus, de verdade, né? Ela se apagou, se fez noite. E, de repente, lá vem o perigo. Uma mulher vem ao seu encontro com sedução e astúcia. Essa mulher é o pecado em suas várias faces, que é sedutor, né? Que é astucioso. Olha o versículo aqui 16. Ela diz assim: eu já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. A cama dela era coberta de linho fino do Egito. Uma estratégia de engano, porque o Egito, embora aquele linho fino ali era bonito, não é? Para atrair, o Egito é símbolo do mundo. O Egito sempre é símbolo de morte. É onde estão as tumbas dos faraós, eram os espíritos de morte que eram adorados ali. E Deus resgatou o seu povo do Egito, tirando das trevas para a luz. Tirou do Egito a terra da morte para a terra prometida, onde mana leite e mel, não é? Então, ali havia uma estratégia de engano. Ela cobriu a cama com linho fino, mas aquela cama era um lugar de perdição. E ela continua, né? Eu perfumei, botou perfumes, venha, vamos nos amar a noite toda, nós vamos passar momentos felizes um nos braços do outro, né? Puro o engano e sedução do pecado. Olha o 19, o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias, né? Ele ia demorar para gastar todo aquele dinheiro. Então, no verso 19, nós vamos ver que esta mulher, ela era uma adúltera, ela tinha um marido, ela não era uma prostituta. Por quê? A prostituta, ela usa o sexo para a sua sobrevivência. Ela faz um comércio, né, com o sexo para seu sustento próprio. Mas ela gera lascívia, né, o desejo impuro, ela desperta para que ela possa atrair o freguês, a vítima dela. Então, ela abusa da sensualidade. Mas a adúltera é algo muito mais sério, muito mais grave, porque adulterar é você pegar algo e você corrompe aquilo. Você adultera. Um produto adulterado, às vezes você não sabe que está adulterado e pode você comer aquilo e te fazer mal, você pode até morrer com aquela coisa adulterada, né, falsificado, você compra uma coisa achando, né, que a gente fala, comprou gato por lebre, né, você compra achando que é o original, um tênis, né, você vai vestir calçada a primeira vez, já abre todo, estraga, né, então é o engano, é a operação do engano, da falsificação, aquilo que era original é corrompido. O adultério leva à corrupção dos bons costumes e tem a ver com a idolatria. A idolatria do sexo, inclusive, ok? Porque a idolatria sempre começa, gente, no reino do espírito, na parte espiritual. Você substitui Deus, que deve ser a fonte de todo prazer na sua vida,
né? O nosso Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é a nossa fonte de prazer na vida. Quando você coloca qualquer outra coisa como mais importante que ele, como a sua fonte de prazer, em vez da sua intimidade, do seu relacionamento com ele, você coloca uma outra coisa, substituindo, você criou um ídolo. E este ídolo que você criou, primeiramente, né, no seu relacionamento de adoração a Deus, ele vai se manifestar ao longo do tempo em adultério carnal. Você vai acabar adulterando, né, do ponto de vista sexual. Você vai se envolver com outras coisas, especialmente o sexo, ele é um subproduto do nosso adultério espiritual. Por isso você vai ver a linguagem de Deus com o povo dele, Israel, falando: você é uma mulher adúltera, eu fiz tudo de bom para você. Você vê o livro de Oséias, né? Ele desposa uma adúltera. O Senhor desposou o povo de Israel e eles se tornaram adúlteros porque eles foram adorar a outros deuses e abandonaram o Senhor. Então, no verso 21 diz assim: assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. É a conversa enganosa do mundo. Ela seduziu com palavras e persuadiu com lisonjas. Vê como ela seduz, não é? Então, ela seduziu com palavras que não são a palavra de Deus. Nós temos duas fontes, né? A palavra de Deus é fonte de vida, mas tem as palavras do mundo que te seduz, que, né, são corrompidas, são distorcidas. E se você não tem a verdade da palavra de Deus muito clara em você, você vai se deixar enganar, né? Você vai ser enredado, enredada por esta mulher, essa adúltera. Né? No 27 vai dizer assim: se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos. Pelo caminho mais curto, você vai estar caminhando para o mundo dos mortos. Na minha versão diz assim que a casa dela são caminhos de sepultura e a sua casa aos quais descem as câmaras da morte. Tá bom? Então, dessas câmaras da morte são caminhos de sepultura, enquanto Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é o caminho que nos leva para a vida, o caminho de volta para a casa do Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esta mulher adúltera, que é a voz sedutora do mundo, do pecado, ela é o caminho de morte que te leva para a sepultura através do engano e da mentira. O jovem inexperiente, né, que fala aqui do verso 8, esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Então, esse jovem inexperiente, ele foi passar na esquina daquela mulher, ele facilitou. E ele foi fisgado, ele não vigiou com relação ao pecado. Ele brincou com fogo. Em vez de fugir, ele se expôs àquela tentação. Ele, né, pensou que ele podia se ocultar nas trevas. Por quê? Ele esperou ali anoitecer e, puf, para a casa daquela mulher. Não é? E ele pensou assim: agora está de noite, né? Ninguém vai ver que eu fui para a casa dessa mulher. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Ele sonda os nossos corações e é ele quem vai nos julgar. Você está com medo do julgamento das outras pessoas quando você vai pelo caminho do pecado? Quando você tem que ter medo, sim, temer e pensar no julgamento de Deus, porque um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas, até mesmo de toda palavra que nós falamos. Então, essa mulher, ela não era uma prostituta, mas vestia-se como se fosse, ok? Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. A mulher, a sabedoria, a mulher tipificada pela sabedoria e o entendimento, tipificado por uma mulher, é uma mulher que está dentro do lar, dentro da casa, não é? Ela está no escondido, ela se protege.
ela está oculta. A sabedoria e o entendimento são tesouros que precisam ser buscados, porque o próprio Jesus Cristo, ele é um tesouro escondido, né? Escondido em nossos corações. Jesus é esse tesouro. Todos os mistérios do universo estão em Cristo Jesus. É um tesouro escondido. Então, é interessante, eu estava comentando, que as pessoas, elas olham para você, elas veem você por fora, a sua aparência, não é? E muitas vezes elas não têm olhos de ver o brilho de Deus na sua vida, que você é só um vaso de barro, mas que você está carregando dentro de você o tesouro mais precioso do universo. É o apóstolo Paulo quem diz, não é? Nós somos vasos de barro e carregamos dentro de nós o Deus Criador de todo o universo. Desde é claro, que você tenha passado por um processo legítimo de conversão e de novo nascimento em Cristo Jesus. Então, esta mulher não era uma prostituta, mas vestia-se como se fosse. Muitas vezes não é possível ver através da aparência da pessoa que ela é cheia da glória de Deus dentro dela. Mas é muito fácil você ver que ela não tem a presença santa de Deus no seu interior, se o exterior desta pessoa, né, não transmite esta santidade. Se ela coloca roupas que expõem o seu corpo, partes do corpo que vão seduzir o olhar das outras pessoas, tem algo errado com essas pessoas que se dizem crentes, mas você, né, mulher especialmente, porque o homem não faz isso, quem faz isso é a mulher, deixa os seios à mostra, roupas com as pernas à mostra. Você pode dizer, mas você é antiquada. Antiquada? Eu sou pela palavra de Deus. Se você não tem zelo do seu corpo, é porque você ou não tem a glória de Deus, do Deus que é santo, habitando no teu interior, ou ele não está aí, ou, né, ele está aí, mas você está expondo a santidade de Deus aos olhares, né, as coisas de demônios. Né? Você está expondo Deus todo santo a olhares cobiçosos de homens que estão cheios de demônios, de mulheres que estão cheias de demônios, porque hoje, né, não tem mais nem barreira de sexo, os demônios estão realmente tomando conta, né? A idolatria, a falta de temor a Deus está promovendo esta libertinagem do sexo, mostrando, né, essa idolatria do sexo, essa perversão sexual, só é um indicativo de que as pessoas não têm temido ao seu Criador, não têm honrado o Deus que as criou, né, não têm sabedoria, não têm entendimento e vão para o caminho da sepultura, o caminho da morte eterna. Ok? Então, veja bem como você está se vestindo, se você está se vestindo com decência ou se você está exibindo partes do seu corpo. Por que que você está colocando as partes do seu corpo expostas? Por quê? Para quê? Questione-se, ok? Se você acha que isso é bonito, não é bonito. Bonito é você ser decente e proteger a glória de Deus, a santidade do Deus que habita no teu interior e transmitir isso para as outras pessoas. Esta mulher, e ela era, né, uma mulher espalhafatosa, sem vergonha, andando pelas ruas procurando quem ela pudesse tragar, né, vestida como uma prostituta cheia de malícia. Mas ela não era uma prostituta, né? Porque se fosse, pelo menos ela estava fazendo aquilo por necessidade. Não, era por prazer, né? Ela estava corrompendo o ser humano.
Então, ela se vestia como se fosse uma prostituta. Sexo para esta mulher era uma transação. Era apenas mais o quê? Mais uma transa, como o povo fala. Né, sem qualquer compromisso. Não era uma experiência de intimidade no matrimônio. Não era uma experiência de intimidade com o seu esposo. Né? Quem tem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, é a noiva do Cordeiro. Se você parte da noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor na terra, você tem que se guardar para o seu noivo. Você tem que andar na sabedoria, no entendimento, no temor da palavra de Deus. Ou então você vai ser parte da adúltera. Não dá, né? O Filho de Deus, o Deus Todo Santo, não vai desposar uma adúltera. Você vai estar fora do corpo de Cristo, né? Você não será noiva do Cordeiro, você não terá o futuro glorioso que está sendo reservado para aquele que faz parte da noiva do Cordeiro. Esta mulher adúltera, ela já havia calado a sua consciência amoral e religiosa. Olha o que ela diz aqui, que já forrou a cama, já passou perfume. Ela diz que já sacrificou no 22. E no instante, lá foi com ela, né? O jovem foi com ela no instante, nem titubeou, nem parou para pensar. Como um boi que vai para o matadouro, né? Olha que burro. Como um animal que corre para a armadilha, assim é o homem sem Deus, sem Jesus, sem sabedoria, sem entendimento. É como um animal que cai na armadilha do diabo, facilmente ele é seduzido, a flecha vai atravessar o coração dele, ele vai cair cativo, mesmo que ele fosse um servo de Deus. Quando ele brinca com o pecado, ele cai na armadilha do inimigo e se torna um prisioneiro, ok? E aqui eu quero, onde ela fala assim, eu já paguei os meus votos, é o 14, paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Né? O que acontece? Essa oferta de paz está em Levítico, no livro de Levítico 22, 21. Essa oferta de paz ela era feita com uma boa carne, e o ofertante poderia comer daquela carne, poderia comer a carne. Ela tinha feito essa oferta. E ela fez essa oferta como uma maneira de calar a própria consciência, né? Uma consciência que estava sem nenhuma moralidade, uma consciência religiosa. Ah, mas eu já fiz os meus sacrifícios a Deus, ela estava dizendo. Então agora eu já fiz os meus sacrifícios a Deus, eu estou livre para pecar. Quantos crentes que estão vivendo em adultério com o mundo, em práticas de fornicação? O que é fornicação? É você fazer sexo sem compromisso, sem estar no seu casamento, no seu matrimônio, compromisso de intimidade, de compartilhar vida com aquela pessoa. Se você está fazendo sexo e não se casou, não assumiu um compromisso diante de Deus, você está em fornicação. E tem muito crente vivendo nesse adultério com o mundo, com essas práticas do mundo. E eles pensam que estão servindo ao Senhor? Não estão. Eles estão aprisionados pelo pecado, estão indo no caminho de morte. Eles precisam escapar do adultério com o mundo. E acontece que existe um processo nisso. O jovem estava indo para casa. E aí ele não foi, ele podia ter ido direto, ele começou a perambular. E aí acabou ficando de noite, e ainda por cima, em vez de ir direto para casa, um lugar, né, seguro. E essa casa aqui, nós estamos falando de um lugar na presença do Senhor, de um lugar espiritual, de uma posição de santidade com Deus. Ele foi observar ali, perambular, né, se colocar na influência daquela mulher adúltera que andava por ali. Acabou anoitecendo e aí pronto.
Anoiteceu, a consciência dele foi turbada, ele não conseguia mais ouvir a voz da consciência, porque anoiteceu, ele se tornou uma presa fácil do pecado, ele já não conseguia enxergar o caminho por onde ele estava indo e ele foi cair nas garras do mundo, nas garras da sedução do mundo, nas garras do pecado. Então, é um processo que a pessoa começa entardecendo e ela continua e acaba ficando noite e a consciência dela acaba, né, não prestando mais para nada, é uma consciência amoral. O Espírito de Deus não consegue mais usar a consciência daquela pessoa para avisá-la de que ela está indo num caminho de morte. E a adúltera, ela é uma mulher religiosa, né? É aquele pecado com aparência, né, de que está tudo bem. Eu já sacrifiquei ao Senhor, e eu sou filho de Abraão, e eu sou crente. Eu vou aos cultos, eu canto louvores, eu leio a minha Bíblia, leio, mas não pratica. Não é? A sua fé sem obras é morta, né? Porque a fé, ela se mostra através das suas obras. Se você crê que a palavra de Deus é a verdade, você tem que caminhar nesta verdade. Se você é cheio do Espírito de Deus, então você tem que andar guiado pelo Espírito de Deus e não andar guiado pelo Espírito do mundo. Então, essa mulher, ela simboliza esses crentes que estão em adultério com o mundo, que estão brincando com o pecado e que são faltos de juízo, que não fizeram o que está dizendo aqui, né? Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Não estão andando nos conselhos de Deus essas pessoas. Não têm prescrutado a palavra do Senhor, não têm lido a Bíblia, não têm deixado a palavra de Deus te corrigir, te orientar, ser bússola, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Se você não tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés neste mundo de escuridão, você vai cair no assalpão do inimigo, você vai ser fisgado pela mulher adúltera, né, que é o mundo. E não esqueça, faça o que eu digo e você viverá. Você quer ser feliz? Você quer viver? Você quer ter paz? Então, aceite os conselhos da palavra do Senhor. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado que você protege os seus olhos, porque é questão de vida ou morte para cada um de nós. Se andarmos em obediência à palavra de Deus, o amor do Senhor vai estar em nós, o nosso amor por Ele vai nos guardar daquilo que está acontecendo e está ainda mais por vir sobre o mundo. Jesus disse que no final dos tempos haveria grandes terremotos, fomes, tantas coisas, e eu quero falar, né, Mateus 24:14, nós vamos entrar nisso, mas o que acontece é que um terremoto pode ter dois aspectos, o aspecto físico, a temporal aqui nessa terra, e o aspecto espiritual, porque o terremoto, quando veio lá nos dias de Elias, que Elias estava buscando a Deus, um terremoto veio. O terremoto, ele tira tudo do lugar. O terremoto, ele sacode violentamente. Se você não estiver firme na rocha, se a sua casa, a casa da sua vida, não foi construída sobre a rocha da palavra de Deus, ela vai cair. E você vai ser arrastado pelas águas, arrastado pela correnteza, como as outras pessoas. O terremoto vai te tragar, ok? Então, mais do que nunca é necessário que nós estejamos cheios do conhecimento e da sabedoria que vem através da palavra de Deus. Tá bom? Siga as instruções do Senhor com cuidado, como quem protege os seus olhos. Guarde sempre os ensinamentos do Senhor bem gravados no seu coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. E aí, né, se você escutar a sabedoria, você vai ser feliz. Ela está gritando, mas você tem que abrir os ouvidos para ouvir o que diz o Senhor.
Como disse Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nos vemos, se Deus quiser, se Deus permitir, sexta-feira, mais uma vez, Márcia Martins com vocês. Se inscreva e vá no meu canal do YouTube, Márcia Entre Nações. É Márcia Entre Nações. Te espero lá, ok? Paz! Fica na bênção.